Bom, então, na primeira parte do vídeo Terapia Nutricional no Covid-19, nós vimos um pouquinho sobre a importância da terapia nutricional no paciente com Covid e também já começamos a falar um pouquinho sobre a triagem nutricional. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o estabelecimento das metas nutricionais para esse paciente, bem como algumas recomendações específicas que o Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região e também a ESPEN, Associação Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, já recomendam para o tratamento nutricional da Covid-19 na ausência de outras recomendações. Portanto, não te esquece de te inscrever no canal, de acionar o sininho, de compartilhar esse vídeo com todos e no final deixar os seus comentários aí de quais vídeos você gostaria de ver no nosso canal, tá bom? Vamos junto? E aí ele vem com vários quadros, esses quadros resumem essas necessidades nutricionais, né? Em relação a caloria, proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais e mesmo em relação aos tipos de dietas. Então, o primeiro faz menção aí à oferta calórica, né? Então, ele destrincha esse paciente em paciente sem estresse, um paciente com estresse leve, um paciente com estresse moderado, grave, um paciente com sepse, um paciente com obesidade, um paciente crítico. Eu não vou me ater a dizer cada uma dessas recomendações. Eu acho que a gente precisa perceber o seguinte: quando você tem um paciente crítico, e o paciente com Covid é um paciente crítico, é um paciente que mudou a sua resposta metabólica ao estresse, né? Então aconteceu um evento, uma injúria, e esse paciente ele tem uma obesidade, eu começo com uma oferta baixa para aquele peso corporal dele. Se meu paciente é um paciente crítico muito grave, é muito mais cauteloso eu começar essa necessidade nutricional com uma oferta ligeiramente menor. Então percebam que as necessidades energéticas, elas começam baixas, quando o paciente é muito crítico, e à medida que o paciente vai ficando mais anabólico ou menos catabólico, menos grave, com estresse menos severo, essas recomendações elas podem aumentar até uma oferta hipercalórica, ou seja, maior ou igual a 30 calorias por quilo de peso dia. Talvez o grande chama para as necessidades nutricionais, assim como no paciente crítico, no paciente com Covid, seja a necessidade proteica. Então percebam que no quadro abaixo ele fala um pouquinho sobre essas necessidades proteicas do paciente. Ele considera o paciente sem estresse metabólico, um paciente com estresse leve e um paciente com estresse moderado a grave. Percebam que a partir de estresse leve, né, a gente já tem uma oferta normal, já no limite do normal para a hiperproteica. E que no estresse moderado a grave eu já vou ter sempre uma oferta hiperproteica. Quem é que tem oferta normal proteica apenas? O paciente sem estresse nenhum. Existe alguma recomendação para um paciente com dieta hipoproteica? No documento, não. Mas a gente pode meio que tirar uma conclusão, né? Que em caso de disfunção renal, disfunção hepática grave, talvez essa recomendação ela vai ter que seguir o que está lá, né? Até na própria Braskem ele fala, mas no documento do CRN, ele meio que deixa isso sem o valor. Então, a gente vai utilizar as recomendações para aquela doença. A gente vai utilizar ofertas ligeiramente hipoproteicas se o paciente tem uma insuficiência renal, por exemplo, e não faz diálise. Os demais a gente vai precisar fazer adaptações de acordo com a doença de base. Bom, ainda continuando nos quadros, a gente percebe que existe um quadro para recomendação hídrica e também para progressão calórico-proteica de atendimento dessas necessidades nutricionais nos pacientes críticos, né? Então, ele dá aí quanto de água precisa ser ofertado, de 30 a 40 ml por quilo de peso dia. E ele também fala um pouquinho sobre como é que a gente deve progredir. Então, no primeiro e segundo dia, geralmente uma oferta mais baixa de calorias, né? 15 a 20 calorias por quilo de peso dia e uma oferta com até menos de 0,8 gramas por quilo de peso dia. Do terceiro ao quinto dia, eu já tenho uma oferta de 25 calorias por quilo de peso dia. Logicamente que esse aumento vai de acordo com a tolerância do paciente. O paciente tolerou, aumenta. O paciente não tolerou, permanece, diminui, repensa o que precisa ser feito. Após o quinto dia, essa necessidade calórica ela vai para 25 calorias por quilo de peso e essa oferta proteica ela vai aumentar aí acima de uma oferta normoproteica. Ainda nesse mesmo documento, ele fala um pouquinho sobre a terapia nutricional parenteral e aí ele diz sobre a indicação dessa nutrição parenteral periférica e nutrição parenteral total, que meio que perpassam sobre as mesmas recomendações que a gente já conhece. Parenteral periférica, geralmente quando você quer complementar essa necessidade nutricional desse paciente. No parenteral
total, geralmente quando você quer instituir toda a recomendação nutricional para esse paciente, ou quando essa osmolaridade é muito grande que não possa ser tolerada pela via periférica. E aí ele ainda traz alguns documentos, né, que fazem um pouquinho menção sobre como essas bolsas devem ter, quanto de caloria essas bolsas devem ter, de solução glicosídica, de solução aminoácidica e de emulsão lipídica. Então é um documento bem mais completo, eu diria esse. Ele também traz as recomendações diárias de vitaminas e oligoelementos, né? E aí, por enquanto, a gente não tem nenhum documento que nos afirme, nos direcione, nenhum artigo que consiga comprovar por A mais B, através de ensaios clínicos bem controlados, que a utilização de qualquer vitamina pode trazer um benefício para esse paciente, né? Então, a vitamina D, o cromo, o zinco, que são discutidos, né, como forma de prevenção e em estudos transversais, é muito fraco essa evidência para poder a gente conseguir trazer isso para uma aplicação prática no nosso cotidiano. É preciso evidências científicas mais contundentes. Esse documento ele também traz uma coisa bem legal, que são os valores de referência para exames bioquímicos, né? E aí a gente reforça que alguns deles, inclusive, sofrem adaptações para o período de paciente crítico que eles passam. Então, eu acho muito interessante a proposta que se tem aí para esses pacientes. Então, existe uma frequência para poder se fazer essa aplicação, né? Essa aplicação ela deve ser na terapia nutricional parenteral diariamente, na terapia nutricional oral ou na terapia nutricional enteral, elas devem ser feitas de forma semanal ou conforme a necessidade. E é muito importante que isso seja feito na perspectiva de resguardar, de evitar o risco de hiperalimentação desse paciente. Então, é um documento que traz aí valores de referência para glicemia em jejum, para hemoglobina completo, para lipidograma, para transaminase, para função hepática, para função renal, né? Então traz vários direcionamentos aí para a gente conseguir controlar. Então dá para fazer um portfólio de controle para visitar esses pacientes mesmo. Algumas indicações agora, orientações que ele dá em relação à terapia nutricional enteral. E aí eu acho magnífico essa proposta deles, porque eles trazem aí uma orientação específica para um tipo de posicionamento que muitas vezes na prática clínica a gente acaba não vendo tanto, né? Por não ter tanto essa necessidade de colocar esse paciente em posição prona. E o que é a posição prona, né? Então na imagem ali a gente vê que o paciente está em decúbito ventral, né? Está de bruços, ele está recebendo a dieta enteral de bruços, né? Então a posição prona é esse posicionamento. Então ele traz algumas recomendações, eu já vou mostrar uma fotinha melhor. Então vocês vão ver que ele traz as recomendações que essa fórmula deve ser hipercalórica, hiperproteica, isenta de fibras. Esse volume ele deve começar de maneira trófica, mesmo iniciar com aqueles 20 ml por hora e evoluir ao longo dos primeiros 6 dias. Essa administração, de preferência, ela deve ser contínua. A gente vai falar um pouquinho de problemas em relação a essa infusão contínua. Deve-se ter início, né, dessa dieta, a gente deve colocar ela 1 hora após 1 hora de pronação. Então o paciente vai ficar deitado, né, em decúbito ventral e a gente vai precisar fazer essa dieta 1 hora após essa pronação. Se tiver em uso de TNE, vai ser necessário suspender 2 horas antes dessa manobra e reiniciar 1 hora após. Então percebam que é preciso ter esse cuidado com o pessoal da enfermagem, né, para poder conseguir trazer o melhor conforto, tanto respiratório, como do ponto de vista também de conseguir fazer com que ele tenha uma boa absorção, digestão dessa dieta, né? Os demais cuidados aí vão incluir a elevação da cabeceira de 25 a 30 graus, o uso de procinéticos, né, deve ser fixo. Então aqui é uma coisa que eles determinam bem, que é muito importante fazer a utilização de procinéticos como uma medida de conseguir acelerar, né, manter esse trofismo digestivo. Diferentemente, a terapia nutricional parenteral ela não precisa ser suspensa, então ela pode ser infundida independente da pronação do paciente. E aqui a imagem que eu falei para vocês, que a gente consegue visualizar melhor o paciente em posição prona. Essa posição prona ela diminui a pressão na caixa torácica e traz um conforto respiratório muito melhor para esse paciente, então por isso é importante que ele tenha esse tipo de decúbito. E aí, gente, a gente começa a trazer, né, uma problemática. Não é minha cachorra, não. A problemática é, os pacientes com Covid-19, quando eles internam em maior proporção,
provavelmente nós vamos ter também maior quantidade de pacientes em suporte nutricional enteral por sonda ou em terapia nutricional parenteral. Então, se aumenta a necessidade desses tipos de pacientes, eventualmente nós vamos também ter uma redução da disponibilidade de bombas de infusão. Isso é um ponto altamente negativo, porque a gente vai ter que começar a gerenciar para quem serão direcionadas as bombas de infusão, né? Então essas bombas de infusão, elas são muito importantes para todos os pacientes críticos. Mas se a gente tem um paciente que está em posição pós-pilórica, ou seja, essa posição ela necessita, né, ela tem uma sensibilidade maior à velocidade de infusão, então a gente vai precisar trazer, né, a priorização dessas bombas para esse grupo de pacientes, tá bom? A escassez de bomba acaba implicando nesse gerenciamento para esse grupo de pacientes. E é uma coisa mesmo de gestão aqui que eu quis trazer para vocês. Por fim, o último documento é esse documento da ESPEN, né, da Associação Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, que também fala um pouquinho sobre essa assistência nutricional no paciente com COVID. E tá aí também para vocês conseguirem fazer a leitura do QR Code, o documento. E nesse documento ele faz um pouquinho sobre essa assistência dentro das enfermarias, dentro da UTI e nesse plano de assistência global do paciente. Então, inicialmente, ele traz aí essa planilha, essa tabelinha em inglês, que a gente vai tentar fazer um toquezinho de mágica para poder a gente conseguir ler ela mais rápido, ler ela melhor, mais fluida, né? Então, ela fala um pouquinho sobre as configurações, a composição dessa terapêutica. Então, ela traz aí o que a gente precisa fazer em relação à oxigenoterapia, ventilação mecânica, em relação à falência orgânica, em relação ao suporte nutricional, né? Se o paciente for de enfermaria, se o paciente for de enfermaria, provavelmente ele vai estar sem nenhuma oxigenoterapia ou ainda vai ser necessário considerar um oxigênio, né, com cânula nasal de alto fluxo, basta. Se o paciente for um paciente de 1 a 2 dias de UTI, esse paciente obrigatoriamente, provavelmente ele vai estar de cânula de nasal de alto fluxo, seguida de ventilação mecânica, provavelmente. Se ele for um paciente com 2 dias ou mais de UTI, esse paciente vai estar de ventilação mecânica. E isso vai ter uma implicação lá na terapia nutricional. Se o meu paciente já tiver saído de todas essas circunstâncias, já tiver em reabilitação lá na enfermaria, então possivelmente ele está em exturbação dessa ventilação mecânica, né, dessa cânula de nasal, então ele já está em transferência mesmo para um processo de respiração natural. Em relação à falência orgânica, a gente percebe que os pacientes de enfermaria geralmente chegam com pneumonia bilateral, uma trombopenia, né, ou seja, possuem aí um quadro de complicação respiratória, que é isso que possivelmente também vai trazer um desconforto respiratório grande para eles. Se ele for um paciente de 1 a 2 dias de UTI, geralmente esse paciente já vai ter uma deterioração do estado respiratório e possivelmente uma síndrome do desconforto respiratório agudo, que é a grande vilã que a gente não quer que o nosso paciente com Covid tenha, né? Então esse paciente ele tem uma chance grande de ir para choque. Então esse é um paciente que eu tenho que ficar atento, porque um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, ele pode entrar em choque. Se ele entrar em choque, as chances, né, dele começar a ter uma dificuldade de respiração, de levar oxigenação para os outros tecidos, isso é muito grande, isso traz uma piora clínica para esse paciente substancial. Se o paciente tem mais do que 2 dias, a chance de falência múltipla de órgãos é péssima, né? E aí, se eu penso na reabilitação desse paciente, geralmente é uma recuperação progressiva, pós-extubação, uma recuperação um pouco mais lenta. Alex, mas bora falar de suporte nutricional, que é o que mais interessa a gente. Bom, do paciente de enfermaria, o que ele recomenda? Se o paciente de enfermaria, faça triagem nutricional nesse paciente, meu filho, para evitar risco dele desnutrir. Verifique a alimentação oral dele, se for necessário, utilize suplementação nutricional oral, nutrição enteral, terapia nutricional parenteral, se for o caso. Se for um paciente de 1 a 2 dias de UTI, ele já fala, as metas calórico-proteicas, ou seja, energético-proteicas, precisam estar muito bem definidas, você precisa saber onde é que você quer chegar, o que é que você quer alcançar de caloria para esse paciente. E no caso de cânula de alto fluxo, né, ou ventilação mecânica não invasiva, seria importante aí administrar energia e proteína por via oral ou enteral, se não for possível parenteral, na perspectiva de garantir também melhora dessa função muscular respiratória, né? Então lembrar, né, que o paciente com
processo respiratório, uma doença crônica ou uma doença respiratória importante, eles também estão perdendo massa muscular na musculatura que vai assessorar essa atividade pulmonar, como por exemplo a musculatura intercostal, como por exemplo o diafragma, como por exemplo a própria massa pulmonar em si. Se o paciente tem 2 dias de UTI, né, para lá de 2 dias de UTI, ele já fala para preferir enteral precoce e proteína e mobilização para esse paciente. Então é muito importante perceber que esse paciente precisa de enteral o quanto antes, e é muito importante também perceber que esse paciente precisa ter um aporte de proteína que garanta também com que ele tenha capacidade de mobilização. Então essa mobilização, esse exercício fisioterapêutico é muito importante estar em conjunto com a nutrição. E no processo de reabilitação para a enfermaria, ele fala, avalie a disfagia, que esse paciente eventualmente pode ser. Então, se ele tem disfagia, né, verifica, conversa com a fonoaudiologia para ver se é possível fazer algum suporte, alguma forma de conseguir melhorar essa deglutição desse paciente. Use nutrição oral, se possível, né, caso contrário, enteral ou parenteral também se justifica. Aumente a ingestão de proteína e adicione exercícios na perspectiva de conseguir garantir aí um melhor suporte nutricional para esse paciente e, consequentemente, melhorar também a capacidade de mobilização do mesmo, né? Então, aí é uma equipe em conjunto para conseguir dar conta desse recado. Então, ou seja, de acordo com a infecção, a gente pode perceber que existe um plano terapêutico médico-nutricional. Então, não é uma coisa isolada, só medicina, só fisioterapia, só nutrição. É em conjunto, é a proposta em associação que traz o bem maior, que é o conforto respiratório e, consequentemente, a saída mais imediata desse paciente para fora do hospital, né, para o seu âmbito familiar. Por fim, ele traz esse checklist, né? E é um checklist bem legal, porque ele vai falando assim, né? Checar se tem risco de desnutrição, otimizar o suporte nutricional para melhorar esse estado nutricional do paciente, otimizar a suplementação nutricional com vitaminas e minerais caso se observe essa deficiência, verificar, né, se esse paciente tem capacidade de atividade física, se ele tem algum nível de atividade física ou se essas atividades de vida diárias foram reduzidas, verificar a necessidade de suplementação oral, né? Ou ainda de terapia nutricional enteral, né? Pensar se esse paciente em terapia nutricional, ele também não necessita, né? Ele também não está em um outro quadro de assistência médica, utilização de ventilação mecânica, utilização aí de outros tipos de suporte que acabem limitando a utilização. Então é um documento bem legal, né? Por fim, antes, na verdade, de falar um pouquinho sobre isso, eu queria finalizar dizendo que a própria recomendação calórica para esses pacientes, ela ainda é uma incógnita. Então, a gente sabe que esses pacientes, o ideal é que não seja feita a consulta, a assistência in loco. Mas se não for, como é que eu faço? Calorimetria indireta é uma possibilidade? Não. A calorimetria indireta ela é contraindicada nos pacientes com Covid por conta do risco, né, de contaminação do aparelho e propagação da doença no âmbito hospitalar. Então, para esses pacientes, fica recomendado essas fórmulas preditivas para o paciente crítico ou ainda a possibilidade de uma estimativa média de calorias baseado aí no peso ou ainda na ingestão alimentar anterior do mesmo. Então, se puder, fique em casa, identifique sintomas, passe essa informação de maneira correta, evite fake news. Isso tudo é muito importante para poder a gente conseguir garantir a melhoria desses sintomas nessa pandemia atual que a gente vive. Então, se puder, fique em casa, cuide dos seus, se cuide. Agora, fico aberto aí para discussão, coloca aí no vídeo se você gostou. Se você gostou, compartilha com quem você acha que de repente ajuda, um nutricionista em algum hospital, ou ainda algum estudante de nutrição que ficou interessado, que viu, que sentiu a necessidade de estudar um pouquinho de maneira mais adequada sobre esse conteúdo. Espero que tenha ajudado. Tamo junto. É nóis!